Graças e paz, Renata, né? Hoje nós tivemos a live, né? E essa live vai ser colocada no nosso grupo, né? Esse vídeo vai ser colocado no nosso grupo, né? O grupo das vencedoras, para que a Renata, que não participou da live, né? E Kelly também, né? E Carmela, que pediu para chamar, nós chamamos, mas elas não puderam atender. E nós vamos fazer um resumo aqui rapidamente. Nós falamos hoje na live a respeito, relembramos a questão do espírito do homem, né? Do espírito do homem. Falamos a respeito da tripartite, né? Do homem ser tripartite, ter espírito, alma e corpo. Relembramos também que o lugar da habitação de Deus, né, na vida do cristão é o Espírito, onde ele se comunica com Deus, né, e que o Espírito tem três divisões, o Espírito humano, tá bom? Tem três divisões, que é a comunhão, a intuição, né, e também a consciência. Nós falamos bem mais, né, sobre essa divisão, o que cada tópico está ligado ao corpo, a Deus e ao nosso próximo. Depois nós conversamos também falamos um pouquinho sobre, dentro da live, né, teve também um momento que nós relembramos sobre a questão do que é pecado, né, e é bom que a gente fique ciente disso. Nós brincamos na semana passada, colocamos que quando nós aprendemos na escola bíblica dominical que pecado é errar o alvo, né? E até brinquei e falei hoje de novo que quando a gente fala para alguém que não conhece a palavra de Deus e não sabe definir bem o que é pecado, a gente fala, o pecado é errar o alvo. A pessoa fala assim, mas errar o alvo, o que significa? Eu não sou flecheiro, não atiro flechas, né? Então como é que eu vou errar o alvo? Então nós relembramos dizendo que pecados são todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. E aonde está geralmente essa situação do pecado na vida do homem? É justamente na alma, onde o homem, né, ele enfrenta as suas maiores dificuldades de comunhão com Deus. Porque, na verdade, a alma, o corpo sempre vai pedir, né, que seja feita a vontade dele. E se a pessoa não tem Cristo, automaticamente ela passa a viver uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com Deus. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu também disse para as meninas que no grande dia em que Deus vier para tomar contas das nossas ações, que nós não vamos poder baixar a cabeça, né, ficar cabisbaixo, com vergonha. Não, nós vamos... É como se Deus pegasse a própria mão, né, ou a sua mão, e levantasse nossa cabeça, nosso pescoço dessa forma, para que a gente olhasse diretamente para Ele, nos olhos dele, e Ele olhasse nos nossos olhos, para que nós dessemos contas, né, de tudo aquilo que nós fizemos, de bom e de ruim. Para aqueles que não têm Cristo, eles sempre sairão atrás se perdendo, porque não tem o sangue de Jesus que os purifica do pecado, né? Então tem a outra situação. A outra situação agora que entra justamente a questão da alma, né? A alma também é dividida em três partes. A alma também é dividida em três partes. E é justamente essa questão que nós estávamos falamos semana passada, que a alma se divide em mente, né, que é a sede dos nossos pensamentos, a vontade, e também ela também divide também sobre a emoção. Então são essas três partes que nós justamente estamos influenciando toda a nossa vida. Estou lembrando aqui, estou fazendo um resumo, tá? Pode passar alguma coisa e de repente a gente pode ficar meio aí, né? Ou seja, a consciência, relembrando aqui, é consciência, vontade e a mente, né?
tá bom? Então são essas coisas que a gente precisa entender. Se passar alguma coisa, eu quero que você me desculpe, porque a gente está andando o mais rápido possível, tá bom? Então olha só, é justamente na alma onde estão ligados, né, o desejo, né, do nosso coração e todas as vontades humanas. E dentro dessa questão da alma estão as faculdades, né, ligadas justamente à nossa vida cotidiana, que é a faculdade evolutiva da alma, né? Um versículo bíblico para a gente pensar aqui diz o seguinte, no Salmos 35, versículo 25, diz assim, numa parte, né? Cumpriu-se o nosso desejo, ou seja, é a faculdade evolutiva, a faculdade da vontade humana mesmo, tá? E um outro também aspecto da divisão da alma também está ligado à faculdade intelectual ou mental da alma. Um versículo também para a gente pensar é justamente Salmo de número 13, versículo 2, que diz assim, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Então existe uma luta, né, na própria alma, na própria consciência de cada ser humano a respeito disso. E em terceiro aspecto também está a faculdade emotiva da alma. Aí tem três divisões, né? A primeira divisão, que nós conversamos bastante, está justamente no afeto, onde a pessoa, mesmo sem ela ser cristã, ela tem afeto, ela tem afetividade, ela ama, ela odeia, ela também respeita. Eu até citei o caso de pessoas que não são crentes, mas elas respeitam os cristãos, tá bom? O segundo aspecto também são as emoções do desejo, né? São as emoções justamente relacionadas à própria vida, ao próprio desejo do próprio coração, né? O próprio sentimento ligado diretamente à vida da pessoa. Então, as emoções, essa parte do desejo, está ligado diretamente a essa questão do homem. Terceiro aspecto também, nós falamos sobre as emoções de sentimento e de percepção, que a gente também percebe o que está ao redor de nós, também a questão da nossa própria comunhão, né, entre aspas, com as pessoas, com os seres humanos à nossa volta. E, para finalizar, nós também comentamos a respeito da vida da alma. Falamos sobre bios, psique e zoe. Falamos que bios refere-se aos meios de vida ou de subsistência. O exemplo que nós demos foi que o Senhor Jesus empregou essa palavra bios, tá, para elogiar a mulher que havia lançado no tesouro do templo toda a sua subsistência, ou seja, tudo que ela tinha na sua vida, todo recurso financeiro ela lançou. E quando utiliza o vocábulo zoe, está ligado, designa a vida mais elevada, a do espírito. Sempre que a Bíblia fala de vida eterna, usa essa palavra. Ou seja, quando se fala zoe, está falando sobre eternidade, tá bom? Quando você ouvir, como eu dei um exemplo, quando Jesus disse para os discípulos assim, quando os discípulos perguntaram para Jesus assim, mestre, nós temos deixado tudo, estamos te seguindo. E o que nós receberemos? Jesus disse para eles, olha, vocês receberão nesta vida 30, 60 e 100 por um. E depois a vida eterna, ou zoe, tá bom? A vida eterna. O terceiro vocábulo, né, é psique, que aplica-se à vida animada do homem, à vida natural, à vida da alma. É essa vida que nós vivemos. Então, o nosso psique está relacionado a isso. Bios está relacionado à subsistência, ao convívio, né? Psique relacionado à nossa vida animada. Isso aqui que eu estou fazendo com as mãos é a animação da alma no meu corpo, tá? Na minha subsistência. E zoe é relacionada à vida eterna. Falamos também que no Antigo Testamento também uma outra palavra para a alma, ou vida da alma, é nefesh também. E que também é empregado no Novo Testamento, tanto
a palavra psique como bios em muitas das vezes relacionada a isso. Nós falamos também, já encerrando, né? Falamos também sobre, eu queria ler aqui, né? Para que a gente ficasse no entendimento. A alma é um dos 3 elementos que constituem o ser humano. A vida da alma é a existência natural do homem, aquilo que o faz viver e que lhe dá alento. É a vida pela qual o homem vive. É o poder pelo qual ele vem a ser o que é. Uma vez que a Bíblia aplica os termos nefesh e psique para designar tanto a alma como a vida do homem, torna-se evidente que, embora possamos distingui-las, não se pode separá-las. Ou seja, nós podemos até distinguir, mas não temos como separar. Tá bom? É possível distingui-las, porque em certos lugares o termo psique, por exemplo, deve ser traduzido como alma ou como vida. E as traduções não podem ser intercaladas ou intercambiadas. Lucas 12, 19 e 23 relata aquele fato daquele homem, né, que juntou muitos bens e disse para sua alma, repousa, vive, né, tranquilamente. E aí dizem, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tem preparado? Para quem será? Nesses versículos aqui de Lucas 12, de 19 a 23, ele fala tanto do corpo, tá, da subsistência, bios, como fala também do psique, que é da vida animada, e também do que está aqui na mente. E completando aqui, contudo, a tradução ficaria vida, né, na verdade, e são a mesma palavra no original. Contudo, a tradução ficaria sem sentido para nós se usássemos o mesmo termo nos 2 casos. Um homem sem alma não vive. A Bíblia jamais diz que o homem natural possui outra vida além da alma. A vida do homem decorre de uma alma e está residindo no corpo. Quando a alma se une ao corpo, torna-se a vida do homem. Eu também disse, já terminando, que quando Deus sopra nas narinas daquele homem inanimado, tá? Apenas produzido pelas mãos de Deus, sopra ali o fôlego de vida e o homem se torna um ser animado. Ele deixou de ser apenas um boneco de barro e passa a ser um ser vivente, tá bom? A vida é a manifestação da alma. Para a Bíblia, o corpo do homem é um corpo de alma. 1 Coríntios 15, 44 fala sobre isso. Pois a vida que no nosso corpo tem agora é a da alma. Portanto, a vida do homem é simplesmente a expressão da soma de suas energias mentais, emocionais e evolutivas. Na esfera natural, a personalidade engloba essas funções da alma, mas apenas elas. A vida da alma é a vida natural do homem e é muito importante reconhecer que a alma é a vida do homem. Isso determinará a espécie de cristão que nos tornaremos, se espirituais ou da alma. Que Deus abençoe e guarde você a cada dia em nome de Jesus. Amém e amém.